Olá, boa noite. A decisão unilateral do governo dos Estados Unidos de limitar suas importações de aço e alumínio acertou em cheio o Brasil. Os norte-americanos determinaram que as importações desses produtos devem pagar uma taxa extra ou se limitar a uma cota pré-estabelecida. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. No ano passado, os americanos compraram 1/3 do aço exportado pelo Brasil, o que totalizou 2 bilhões e 600 milhões de dólares. A gente tem uma estimativa de impacto aí de queda nas exportações significativas comparadas a 2017. O último valor que eu vi de aproximadamente 500 milhões de dólares. Já as exportações de alumínio para os Estados Unidos atingiram 120 milhões de dólares, ou 15% do total exportado pelo Brasil. O Ministério da Indústria e Comércio brasileiro informou que o setor vai optar pela sobretaxa de 10%, enquanto a siderurgia vai aceitar a imposição de cotas. Os Estados Unidos informaram que a negociação das cotas será com base nas exportações brasileiras de 2015 a 2017, então vai ser feita uma média para tentar calcular a cota para o Brasil. O que mais preocupa a consultora, no entanto, é a escalada de protecionismo que a decisão do governo norte-americano pode acarretar. Já teve uma movimentação aí da União Europeia agressiva, contra isso, a China também. Então, se isso escala, é complicado para o comércio internacional e a gente vai regredir muito, A União Europeia já anunciou que irá recorrer junto à Organização Mundial do Comércio contra a decisão americana. E o Brasil pode seguir o mesmo caminho. Mas levar o caso à OMC pode colocar em xeque toda a estrutura de comércio mundial construída ao longo das últimas décadas. O alerta foi feito pelo ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador em Washington, Rubens Recupero, em depoimento aqui no Senado, logo após o anúncio das medidas protecionistas pelo governo dos Estados Unidos. O presidente Trump nunca escondeu que não tem muito respeito, muito apreço pela OMC ou pelas regras comerciais. E aí sim é que nós teríamos um desafio aberto, frontal, a uma das grandes organizações que tem presidido o mundo nesse após-guerra. Na audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, realizada em março, Recupero lembrou que o Brasil já foi prejudicado outras vezes no comércio de aço com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, é freguês, como se diz em linguagem futebolística, das punições americanas sobre o aço. Eu, toda vez que servi nos Estados Unidos, eu servi 2 vezes, os americanos estavam nos aplicando sobre tarifas ou por direitos compensatórios ou por antidumping, no caso do aço. Nós éramos vítimas, junto com o Japão, com a Coreia do Sul, eram os nossos companheiros de infortúnio. A decisão de impor sobretaxas ou cotas ao aço e ao alumínio repercutiu de forma diferente entre os senadores. Uma decisão unilateral, uma decisão absurda que não dialoga com a evidência necessária da globalização, da integração dos países. A negociação foi razoável porque vamos manter o nível de emprego na indústria siderúrgica, que é uma indústria importante do ponto de vista da geração de emprego e renda. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciaram que vão reunir uma comissão geral no dia 30 de maio para debater os aumentos frequentes nos preços dos combustíveis, sobretudo da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A comissão é formada por senadores, deputados, autoridades e especialistas do setor. Em nota conjunta divulgada nesta manhã pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, eles ressaltaram que o preço dos combustíveis, no nível em que se encontra, impacta negativamente o dia a dia dos brasileiros. Para Eunício Oliveira, é preciso debater e encontrar soluções para reverter esse quadro, que tanto prejudica a população e a economia do país.
A Organização das Nações Unidas está implantando um sistema de pesquisa e consulta de suas normas e da legislação dos 193 países membros. Para isso, pediu ajuda ao Senado. A ONU quer aproveitar a experiência do LexML, uma ferramenta que permite a qualquer cidadão conhecer a linha do tempo das leis brasileiras. Lex significa lei em latim e ML, marcação para leis. Para criar esse sistema, o Senado fez convênios com diversos órgãos públicos para consolidar todas as informações relativas a uma determinada norma. Se uma pessoa quiser, por exemplo, pesquisar algo sobre a Lei Maria da Penha, vai conseguir acessar não só a lei, mas a jurisprudência, a doutrina e os projetos de lei sobre o assunto, tanto no Brasil quanto nos estados e municípios. O LexML é muito utilizado por advogados, estudantes e magistrados, porque permite também estabelecer a linha do tempo das leis. Por exemplo, pegando a consolidação das leis do trabalho, a CLT, imagina que um juiz está julgando um caso que ocorreu em 2009. Qual a versão da CLT em 2009? É necessário ter a compilação numa linha do tempo para que o juiz consiga julgar aquele caso com a versão daquela data de uma forma simples e não tendo que consultar muitas fontes. O LexML é tão reconhecido nacionalmente que já ganhou até prêmio na área de tecnologia da informação. E agora esse reconhecimento veio de fora do país. A Organização das Nações Unidas fez um convite ao Senado para ajudar no desenvolvimento de um sistema semelhante que consolide as normas da própria ONU. Eles reconheceram a experiência do Senado no assunto, que vai participar do Conselho Consultivo da ONU para ajudar a desenvolver esse projeto. O convite foi uma grata surpresa, no sentido de que a ONU está olhando para o desenvolvimento de tecnologia legislativa que o Brasil vem fazendo. Mas, por outro lado, foi um grande reconhecimento ao trabalho que o Prodasem, a Secretaria da Mesa e, em particular, o nosso colega, o João Alberto Lima, vem desenvolvendo na infraestrutura de como catalogar toda a legislação que desenvolvemos no Brasil, não só a nível federal, mas também estadual e municipal. A tecnologia da informação, uma das grandes missões dela é essa, tornar os processos de trabalho humanos mais rápidos, mais econômicos. Mas ela tem outros papéis, é tão flexível, né, a tecnologia da informação, ela é tão flexível, que a gente pode trabalhar produtos como o LexML, que estão mais voltados para uma outra coisa, que é cidadania, sabe? A gente conseguir franquear para o cidadão brasileiro todo o ordenamento jurídico brasileiro e de forma fácil. Para acessar o LexML, é só entrar no site lexml.gov.br. O sistema foi criado em 2008, tem cerca de 8 mil documentos catalogados e uma média de consultas de 5 milhões de pessoas todos os anos. A formação de cartéis como manobra econômica de empresas e o prejuízo que esses preços tabelados causam ao cidadão. Assuntos do Especial Cidadania, que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado. Saiba mais informações com o jornalista Márcio Maturana. O preço da gasolina é liberado no Brasil, mas é muito comum você ver vários postos cobrando exatamente o mesmo preço. Isso pode ser indício de cartel, quando empresas concorrentes se unem para fixar preços, dividir mercados ou combinar previamente valores para participar de licitações públicas. O cartel, que causa prejuízo aos consumidores e à economia do país, é o tema do Especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. Quem identifica quando está acontecendo o cartel e pune as empresas que fazem essa prática é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A reportagem mostra que o Senado está votando um projeto de lei que pode ajudar o CAD a impedir o cartel, incentivando os brasileiros a entrar na justiça para solicitar reparação dos danos sofridos. A repórter Cíntia Sassi ouviu um dos coordenadores antitruste do CAD, consultores do Senado, professores, assessores dos senadores e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ela ainda explica como o cidadão pode fazer suas denúncias ao CAD. O Especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. O governo da Bahia já cumpriu quase a metade das propostas do seu plano de governo. Para saber mais sobre o modelo de gestão adotado na Bahia, o programa Assunto de Estado conversou com o senador Roberto Muniz.
As políticas públicas no Brasil são criadas pela intenção política. Alguém que diz, olha, eu desejo construir casas para as pessoas pobres. É real, mas o que a gente precisa saber, quantas pessoas precisam de residência, quanto vai custar cada residência, quantos milhões de pessoas vão ser atendidas, quais são essas metas claras para que a gente possa, além de fazer a política pública acontecer, nós possamos fiscalizar essa política pública e, no final, podermos avaliar se a política pública cumpriu o seu dever através do investimento para quem realmente precisa. Quantas vezes a gente vê políticas públicas que estão atendendo pessoas que não precisam? O programa Assunto de Estado começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. A convidada de hoje é a senadora Rose de Freitas. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.